Olá, gente boa, estamos aqui para mais episódio do nosso podcast Gotas de Sabedoria. E é muito bom ter você aí sintonizado no nosso canal, acompanhando este nosso episódio. E nós já queremos chamar você para deixar o seu like. Não deixe para a última hora não, agora, no momento lá, clique lá, dê o seu like, curta esse vídeo, esta edição, né? Compartilhe com os seus contatos aí na sua rede social enquanto você está assistindo, vai compartilhando, tem como você fazer isso aí sem sair, né? Sem perder cada detalhe hoje. Também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é importante que você seja o nosso parceiro, porque quanto mais pessoas se inscrevem, quanto mais pessoas curtem, quanto mais compartilhamos, mais a plataforma vai considerar relevante esse conteúdo e vai passar para outras pessoas. E assim vocês estão nos ajudando a transmitir a palavra do Senhor, fazer com que ela chegue a outras pessoas. O Gotas de Sabedoria, esse podcast é o desejo que nós temos de trazer uma palavra para o seu coração de sabedoria, né? E nós sabemos que a verdadeira sabedoria, ela só é alcançada por meio da palavra de Deus, uma ação do Espírito Santo em nós. E sabedoria é a capacidade que nós temos de fazer boas escolhas e de distinguir o que é bom e o que é ruim. Então, cada pessoa que nós trazemos aqui, cada convidado, a vida deles, a experiência deles, o compartilhar da palavra de Deus, vai lhe dar elementos para você fazer boas decisões. Porque ser sábio, meu querido, não significa apenas ter conhecimento, significa saber aplicar o seu conhecimento para tomar decisões certas. E é isso que nós queremos com o Gotas de Sabedoria, lhe dar elementos para isso. E nesta oportunidade, nós temos a alegria de ter conosco aqui o pastor Genival, reverendo Genival. É uma alegria, reverendo, seja bem-vindo, tá? E é um tempo muito precioso e agradecemos você por estar aqui conosco. Boa noite, reverendo, paz e graça a todos os irmãos que irão nos assistir também ou estão nos assistindo. É um prazer imenso receber esse convite, estar aqui diante desse convite desafiador, para mim, uma experiência única, né? A primeira experiência com esse tipo de atividade. Então é uma honra muito grande para mim estar aqui participando dessa conversa e poder compartilhar um pouco, né, do que Deus tem feito na minha vida, nesse momento aqui, nesse trabalho brilhante que a Igreja Presbiteriana Boas Novas, através do seu pastor, reverendo Liberato, está fazendo, com o objetivo de estimular outras pessoas, né, a conhecer a Cristo e também continuar dispondo a sua vida para servir ao Senhor. Muito obrigado pela honra, desde já, é um privilégio estar aqui. Prazer é nosso, Hever. Lembrando também, meu querido, aproveitando aqui, que nós temos no nosso canal, nós temos outros materiais também. Dentre eles, o Tempo de Refrigério. A cada semana nós lançamos uma mensagem para o seu coração. Então, o Tempo de Refrigério. Nós temos também gravações de mensagens que são publicadas, né? Séries de conferências da nossa igreja. Também no Ministério de Louvor, algumas atividades nossas. Então, fique no canal. É por isso que é importante você ativar o sininho, tá? Para você não ficar de fora e não perder o conteúdo do nosso canal. Hever, fala um pouquinho aí, né, sobre você, quem é o reverendo Genival, de onde é, fala um pouquinho para nós aí sobre a sua história, né, a sua origem, né? Fala aí para nós. Ok, reverendo, é uma história bem longa e eu vou procurar aqui contar resumidamente, fica à vontade. Na medida que eu for esticando e tiver outros assuntos para serem implementados, o senhor pode me chamar a atenção para a gente voltar, né, e compartilhar também os assuntos. Pois bem, meu nome é Genival da Silva Rodrigues, eu tenho, no último dia 11 agora do mês de junho, completei 44 anos. Opa, um garotão aí, hein? Nem tanto, já sou vovô, né? Um garotão vovô, né? Dia 2 de junho eu tive o privilégio de receber minha primeira netinha. Que maravilha. E dia 11 completei 44 anos para a honra e glória do nome do Senhor.
Sabe por que eu falo que é um garotão? É porque esses dias eu estava falando a questão de ser jovem, de mocidade. Eu estava pregando em Eclesiastes, eu falei que isso é muito relativo, né? Por exemplo, para mim você é um garotão, né? Eu já estou com 60, eu já praticamente quase já podia ter filho na tua idade, né? Eu tenho filho com 38 anos, né? Então, assim, é muito relativo essa questão, por isso que eu disse que é um garotão ainda. Para mim é um garotão, mas já é vovô, né? Já é vovô. Casado, né? Casado. Com certeza, se é vovô, tá casado. Como é que é o nome da amada? Isso, é Risodete. E sou casado há 24 anos, né, com a Risodete. Nós temos 3 filhas. Nossa filha mais velha, a Raine, vai completar 23 anos, agora em setembro. Temos a Raíssa, que é a segunda filha, né, que já casou e já nos deu a netinha. E a nossa caçula é a Ráfila, vai completar 19 anos agora em dezembro. Maravilha, que bênção, né? Todos estão na igreja, Hebe? Todos estão na igreja, graças a Deus. O meu genro, que já casou, né, com a minha filha, é filho de pastor também, é diácono na igreja. Eu conheci com idade de 7, 8 anos e depois aprove ao Senhor, né, encontrar aí as histórias dele com a minha filha e aí casaram, graças a Deus, é mais um filho na família, né? Eles moram no Mato Grosso também? Isso, moram aqui no Mato Grosso, na cidade de Alto Taquari, onde o sogro da minha filha pastoreia a igreja presbiteriana de Alto Taquari, é um amigo também, foi meu primeiro pastor presbiteriano. Legal. Quando ele não era pastor ainda, era ainda evangelista, né? E aí depois ele foi para o seminário, formou, e aí nós temos já uma amizade, uma comunhão de longas datas com essa família. Sua origem mesmo, você é de que Mato Grossense? Não, não, né? Não, reverendo, eu sou, na verdade, alagoano. Eu nasci no estado de Alagoas e eu morei próximo da divisa do estado, de Alagoas com Pernambuco. A cidade mais próxima, eu nasci na área rural de um município chamado, a cidade chamada Ibateguara, que fica no estado de Alagoas. Mas a cidade mais próxima para nós, da região rural onde a gente morava, fica do lado de Pernambuco, que é uma cidadezinha chamada Maraial. Então nós nascíamos no estado de Alagoas e éramos registrados em Pernambuco, na cidade de Maraial. Então eu fui naturalizado pernambucano. Morei até os 12 anos no estado de Alagoas e aos 12 anos aí nossa família mudou para o estado de Pernambuco, mas ficamos próximos ali da divisa também, onde eu morei até os 20 anos. Sua esposa é de lá também? A minha esposa é pernambucana. E como é que foi a vinda de vocês aqui para o Mato Grosso? Como é que foi? Então, a minha vinda para o Mato Grosso foi em função do meu casamento, né? O meu casamento, nós casamos e as dificuldades financeiras nos levaram a tomar decisões para procurar melhorias de vida, né? Essa é uma nordestino retirante. Isso. Essa é uma realidade de muitos nordestinos e eu não fugi, né, dessa realidade. Então, a minha esposa engravidou, nós morávamos, né, ainda na casa dos sogros e a situação bem precária financeiramente. E eu já tinha alguns parentes, né, distante que moravam aqui no Mato Grosso e eles tinham bastante interesse de me trazer para cá para trabalhar. E quando eu casei, então eu conversei com a minha esposa, perguntei para ela se ela aceitaria o desafio de vir para o Mato Grosso. Ela aceitou e nós nos preparamos e no ano de 2001, no início de 2001, eu vim aqui para o Mato Grosso, trouxe a minha esposa, eu vim primeiro, trouxe ela 3 meses depois. Depois eu trouxe a minha mãe e veio mais uma leva, né, de familiares meus. E você veio desenvolver que atividade aqui na região? Isso, eu saí do Nordeste, eu vim para o Mato Grosso para trabalhar na usina Jaciara. Tá. E eu vim para trabalhar, cortei cana, né, trabalhei na lavoura, então cortei cana 8 anos lá no Nordeste. E trabalhei... Porque lá é uma região também usineira, né? Isso, exatamente. Ali. E eu vim para o Mato Grosso, trabalhei mais 10 anos na usina Jaciara e usina Pantanal na época, né? Trabalhei mais 10 anos, aí eu saí e depois fui tentar outras atividades profissionais e até que o Senhor me chamou para o ministério. Isso. E como é que deu a sua conversão, Hélio? Você já veio de lá para cá convertido, foi aqui? Como é que foi a sua conversão? Como é que foi a sua experiência de salvação com Cristo? A minha conversão... São 2 momentos, né? Quando eu vim para o Mato Grosso, eu estava afastado da igreja. Tá. Lá você chegou a congregar lá, né? Isso. Presbiteriano ou outra denominação? Não, a minha primeira experiência com igreja evangélica foi na Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tradicional, a Belém, né? Isso, a primeira é o Ministério Belém. Então nós morávamos na roça e havia uma congregação próximo de onde nós morávamos.
Mas um dia nós fomos para a feira, a minha mãe, a gente morava na roça, e no sábado a gente ia para a feira, né, fazer as compras da semana. E havia um grupo de irmãos da Assembleia de Deus que eles fazem um trabalho, até hoje eles fazem esse trabalho evangelístico na praça, né, da cidade. E um dia a minha mãe, ouvindo, ela despertou. Nós vínhamos de origem, né, católica, nossa família católica. E aí um dia a minha mãe, ela despertou assim o interesse e perguntou para o irmão, ouviu ele pregando, e perguntou para ele: o que eu faço para ser uma crente? E aí os irmãos da Assembleia de Deus, eles são bem práticos nessa questão de não perder a oportunidade de fazer o apelo. Aí explicou ali brevemente para minha mãe e perguntou: a senhora quer aceitar Jesus agora? Isso foi no ano de 94. Eu estava com 14 anos de idade. E aí minha mãe falou: quero. Aí ele perguntou: e o jovem aí, quer também? Aí no momento ali eu falei: quero. Aí nós dobramos os joelhos ali na praça, né? E aí eles oraram por nós, e a partir daí nós começamos a caminhada. Aí eu batizei, desci as águas, né, na Assembleia de Deus, como os irmãos lá, eles usam esse termo, né, desci as águas, e fiquei um ano congregando. Quando nós mudamos para a cidade, eu me afastei da igreja. Aí minha mãe procurou a igreja, ela insistiu comigo, mas aí eu fui jogar bola, juntar com os amigos, e aí, na Assembleia de Deus, ela é bem rígida com relação a essa questão de jogar bola, usar bermuda, pelo menos na época era bem rígida, né? Principalmente no interior, ainda mais rigorosa ainda com os usos e costumes, né? Exatamente. Aí eu comecei a enturmar com os coleguinhas, né, da minha faixa etária ali dos 15, 16, 17 anos, que não eram cristãos, e eu me afastei da igreja. Até que eu conheci a minha esposa. Quando eu conheci ela, ela também estava afastada da igreja, né? E aí quando nós viemos para o Mato Grosso, eu fui acolhido pela minha irmã, que eu fiquei 3 meses, né, na casa da minha irmã. Antes da minha esposa vir, eu fiquei 3 meses na casa da minha irmã, e a minha irmã congregava lá em São Pedro da Cipa, na igreja Casa da Bênção. E o pastor da Casa da Bênção, ele frequentava a casa da minha irmã, visitava, e aí nós começamos a desenvolver uma amizade. Ele me convidou para fazer uma visita, fui na Casa da Bênção, fui muito acolhido, uma congregaçãozinha pequena, simples, né, assim, numericamente falando, mas um ambiente bem acolhedor, pessoas muito simples, e nós começamos a frequentar. Na verdade, nessa época eu era amigado, né, com a minha esposa. Nós não casamos inicialmente, nós juntamos. Aí quando nós viemos para a igreja, aí o pastor, ele nos convidou para a gente depois, casar, regularizar a nossa situação, entrar em comunhão na igreja. E nós isso fizemos, né? Fizemos assim, aí fomos no cartório, casamos, né, no cartório, e nem teve festa religiosa, nem nada, e tudo bem. Aí nós entramos em comunhão na igreja. Na Casa da Bênção. Na Casa da Bênção. Aí nós ficamos um ano, isso aconteceu no ano 2002. Do ano 2002 a 2003, nós ficamos nessa congregação na Casa da Bênção. No ano 2003, no início de 2003, ali para o ano de abril, no mês de abril mais ou menos, aí houve uma situação na igreja que nos levou a tomar uma decisão. E foi quando nós fizemos uma visita na congregação presbiteriana lá em São Pedro da Cipa. E nós nos encantamos, né? Quando nós chegamos assim, a organização litúrgica, a questão do louvor, a ministração da palavra, que eu sempre amei, uma boa exposição da palavra de Deus. E aí quando eu cheguei, essas atividades, né? A questão litúrgica esse perfil da igreja. Isso, me encantou. Aí nós já estávamos tendo algumas dificuldades, né, lá na Casa da Bênção. Eu falei para minha esposa: olha, eu estou decidido a ficar aqui, você aceita? Qual que é o seu entendimento, a sua leitura? Ela falou: não, por mim eu fico também. E aí nós decidimos, e aí ficamos na igreja presbiteriana desde o mês de abril, maio de 2003. Da Cipa é uma congregação de Jaciara. Isso, da igreja presbiteriana de Jaciara. Isso. Quem era o pastor na época lá em Jaciara? Na época o pastor era o reverendo Wilter, né? O Wilton, que agora ele pastoreia em Cuiabá. Em Cuiabá, reverendo Wilton. Isso, reverendo Wilton. Aí ele saiu... É o secretário presbiterial do presbitério lá de um dos presbitérios de Cuiabá, né? Isso. E aí o pastor Wilton saiu, aí veio o pastor Isaac. Aí foi uma passagem bem rápida pela igreja, e depois do pastor Isaac, a igreja ficou uns meses, né, sem pastor, porque foi uma saída assim meio abrupta, né? Nada programado, e a igreja ficou uns meses sem pastor. Aí foi quando o presbitério designou o reverendo Emerson Arruda para assumir o pastoreio da igreja de Jaciara e suas congregações. Nesse período você ainda estava trabalhando na profissão que você veio do Nordeste para cá? Exatamente. Você ainda estava trabalhando trabalhava na usina, eu cortava cana. Cortava, caipia, todo o serviço da lavoura. Eu sei, era como agricultor, né? Isso, um exatamente. agricultor, né? Isso. Estava ali
no campo trabalhando. Então aí você chegou à igreja e como é que se deu como é que se deu o seu chamado para o ministério, né? Como é que foi que ocorreu o seu chamado para o ministério? Meu chamado para o ministério aconteceu de uma forma, assim, na minha perspectiva, indesejada, inesperada, mas foi algo que foi acontecendo gradativamente. Uhum. Quando eu cheguei na congregação, em 2003, a igreja, poucos meses depois, teve uma eleição para a junta diaconal. Uhum. Eu já tinha sido recebido na igreja e o meu nome foi indicado. Aí eu fiz o discipulado, né? Fiz o discipulado. Para ser recebido. Isso, para ser recebido, para entender, compreender como a igreja tem essa preocupação, para me entender, né, como que funciona a igreja e tal. Aí eu já estava decidido e o discipulado fortaleceu ainda mais minhas convicções, né? Sobre a estrutura da igreja. Então fui recebido. Poucos meses depois, houve indicação para a eleição da junta diaconal e o meu nome foi indicado. Porém, de acordo com a nossa Constituição, o membro precisa ter no mínimo um ano de recebimento ao rol de membro para poder concorrer a um cargo eletivo. Aí o meu nome não foi aprovado pelo conselho. Um ano e pouco depois, teve mais uma outra indicação. Aí o meu nome foi indicado. Aí o conselho conversou comigo, eu disponibilizei o meu nome, fui eleito diácono. Fiquei 3 anos e pouco, né, na junta diaconal. Função como diácono da igreja. Isso. Quando foi no ano de 2009, aí teve eleição para o conselho. Né, tinha presbíteros com o mandato vencendo, e aí o conselho ia promover a eleição para o presbiterato. O meu nome foi indicado para o presbiterato. E aí eu recuei, eu falei, não, eu não quero porque eu não tenho experiência, não tenho habilidades, eu não tenho experiência para assumir nesse momento, né, o presbiterato, eu sei que é muita responsabilidade, então eu não quero. Pastor, só um detalhe nessa questão, fica à vontade, né? Assim, sim. Mas nesse período qual era a sua escolaridade que você estava? Qual era a sua escolaridade nesse período? Tá. Eu parei de estudar, eu fiz... Depois a gente volta lá, só para a gente pegar um gancho, né? Okay. Porque eu acho interessante esse detalhe, né? Tá. Vamos lá. Então, quando eu cheguei no Mato Grosso, em 2001, eu tinha o 4º ano do ensino fundamental, que hoje é o 5º ano de crianças ali, acho que 9, 10 anos, por aí assim, né? Eu tinha o 4º ano do ensino fundamental. Quando eu vim para a igreja, então eu conheci o reverendo Emerson. Quando o reverendo Emerson começou a pastorear a igreja, Aí você interrompeu os estudos para ir trabalhar campo, porque tinha que sustentar a família. A família, não criar meu irmão e trabalhar era muito cansativo, né? Isso, exatamente. Então eu parei de estudar. Quando eu vim para a igreja, que aí eu conheci o reverendo Emerson, que foi, né, o pastor que assumiu a igreja em 2005, meados de 2005, em Jaciara. Aí nós começamos, né, a conversar e ele me pastoreando, ele começou a procurar sobre a minha história, né, indagar sobre a minha história, falei para ele sobre a minha escolaridade e aí ele me incentivou a voltar a estudar. Mas voltando naquele ponto lá, porque eu interrompi você, você chegou a ser eleito presbítero, você falou que foi indicado e você não aceitou, depois você aceitou o presbiterato, não? E foi assim, aí o pastor me procurou, me informou que eu havia recebido indicação da igreja e ele perguntou se eu aceitaria comparecer no conselho, para o conselho conversar comigo, saber da minha disponibilidade e para mim concorrer, né, uma vaga no conselho. Aí eu falei para o pastor que não, eu não estava preparado, eu não me sentia preparado. E aí o pastor ele conversou comigo. E uma das coisas era justamente essa, você se sentia ainda não preparado nessa questão para a responsabilidade perante a igreja. Exatamente. Né? Tanto a questão de conhecimento, né, da igreja, como de experiência. Quanto também a questão acadêmica, né, da minha escolaridade. Né? Então eu falei, pastor, eu não me sinto, né, em condições de assumir essa responsabilidade. No diaconato para mim está bom. E ele conversou comigo, e conversou. Era o Emerson já, não? Era o Emerson já. E aí depois veio um presbítero que já estava, né, no conselho, conversou comigo também e falou, olha, você tem as prerrogativas, né, de um irmão para concorrer ao cargo do presbiterato e tal. E houve assim uma insistência. Aí eu tomei a decisão, eu falei, bom, eu sei que eu não vou ser eleito, para morrer o assunto, eu vou disponibilizar o meu nome para concorrer à eleição, mas eu tenho plena certeza que eu não vou ser eleito, mas resolve o problema, os irmãos param de insistir comigo. Aí eu falei para o pastor, tudo bem, o senhor está insistindo, o conselho está insistindo, o presbítero conversou comigo, eu não vou ser eleito mesmo, então eu vou disponibilizar o meu nome para compor chapa. Aí me chamou no conselho, o conselho perguntou, você aceita, meu irmão, concorrer? Aceito. Aí passaram ali, né, toda uma instrução, orientação.
E aí, para minha surpresa, eu fui o presbítero mais eleito no primeiro escrutínio da eleição. Com o maior número de votos, né? Com o maior número de votos. E aí eu fiquei surpreso, fiquei meio apavorado. Isso foi no final de 2009. Aí em 2010, né, fui ordenado, empossado presbítero. Nessa época havia um missionário trabalhando na congregação com a gente. Ele trabalhou 2009 e 2010. Tá. No final de 2010 eu já estava completando o meu primeiro ano, né, de presbiterato. Foi quando o conselho decidiu não convidar mais o evangelista, né, a esposa dele, para continuar a partir de 2011 na congregação. Permanecer no campo. Isso. Então, eu seria o presbítero da congregação de São Pedro, que automaticamente não tinha obreiro, eu seria responsável pelo trabalho, Você né? Dirigir a liderança, né? Isso, dirigir os trabalhos. Conduzir. E aí eu fiquei temeroso, porque eu não tinha experiência de pregação, de ensino, eu dava aula na escola dominical. E era o seu temor de assumir, né? Exatamente. Aí foi nessa época, eu estava bem cansado também, aí eu pedi demissão da usina e fui embora para o Pernambuco. Aí abandonei o presbiterato. Você abandonou tudo e voltou para Pernambuco. Isso, aí eu pedi demissão, a usina me demitiu com a família. Eu tinha uma casa lá em São Pedro, vendi a casa, comprei uma caminhonete, uma S10, coloquei a família dentro e fui embora para o Nordeste no final de 2010. Tá. Aí eu fui para o Nordeste, voltei, né, final de 2010, aí fiquei em 2011. O reverendo Emerson esperava eu voltar. Eu não me adaptar de volta no Nordeste. Com a família, a situação lá difícil. Eu já estava acostumado há 10 anos aqui no Mato Grosso. Ele esperava eu voltar, só que eu não voltei. Aí no início de 2012, ele entrou em contato comigo. E fez uma proposta para mim voltar para São Pedro da Cipa, para assumir o trabalho, a congregação lá, como evangelista, presbítero evangelista, sendo sustentado integralmente pela igreja, para mim fazer o trabalho integral na congregação. Aí ele conversou comigo, eu falei, de jeito maneira, não vou. De maneira alguma eu vou assumir essa responsabilidade. Não, pastor, essa eu não vou assumir porque eu não tenho condições, né, não tenho experiência, e eu não consigo corresponder com o trabalho aquilo que a congregação precisa. E aí ele insistiu novamente. Aí depois ele ligou novamente, conversou, e eu falei não, e ficou uns 6 meses, ele, assim, vez ou outra, né, ligando para mim, e fazendo a proposta, e perguntou quanto eu ganhava, como que eu estava. E ele foi insistindo novamente. É uma coisa que o senhor conhece muito bem, né, o presidente, nosso presbitério, reverendo Emerson, e ele não é muito de insistir com pessoas. E ele insistiu comigo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí, a última sacada, eu falei para ele, pastor, é o seguinte, eu vou conversar com a Riso, minha esposa, né, a Riso Odete, chama ela de Riso, eu vou conversar com a Riso, se ela estiver disposta, nós podemos pensar na proposta, caso contrário, não tem. Aí você já tinha os 3 filhos nesse período? Já tinha as 3 filhas. Quando eu saí daqui em 2010, já tinha as 3 filhas. Tinha as 3. Era uma criança, né, a mais velha estava chegando na adolescência já. Aí eu falei, não tem condições. Eu não sei, nunca perguntei para ela, não sei se ele conversou com ela, e ela, e assim, convenceu ela, né? Conversou e convenceu. Quando eu fiz a pergunta para ela, ou melhor, quando eu apresentei a proposta para ela, eu falei, Riz, olha, o Conselho de Jaciara, da Igreja Jaciara, tem esse convite para nós voltar para São Pedro da Cipa e assumir a congregação como presbítero evangelista lá. E aí, no caso, nós vamos fazer a proposta, a gente fazer o trabalho tempo integral. Você aceitaria? Ela falou, se Deus colocar no seu coração, vamos. Eu fiquei super surpreso com a proposta dele. Eu falei, você tem certeza? Dela, né? Eu falei, você tem certeza? Ela falou, tenho. Eu falei, olha, o pastor Hermes conversou comigo e assim, é um desafio muito grande. E se não der certo, né, porque tem tudo para não dar certo, eu assumindo a congregação, né, como um obreiro de tempo integral, se não der certo, nós vamos ter que começar tudo do zero de novo, voltar para a assim, você não tinha nenhuma formação naquela época? Não. Nenhuma formação, assim, só a experiência da igreja, assim, da sua vivência na igreja, mas você não tinha nenhum curso, nenhum treinamento específico naquela época, né? Não. Só a vivência de liderança da igreja, que você teve o presbiterato, o diaconato, né? Isso. Aí lembrando, nessa época eu já tinha, quando ele me fez o convite para me voltar, eu já tinha concluído o ensino médio. Ah, tá. Porque aí você deu prosseguimento aos seus estudos, então? Isso. Eu voltei a estudar em 2006, pelo incentivo do pastor Emerson. Aí eu voltei a estudar, voltei a fazer o 5º ano, né? O 5º ano, a 5ª série. Já aqui no Mato Grosso? No Mato Grosso, lá em São Pedro da Cipa. Então o pastor Emerson desafiou, incentivou você, olha, vamos lá, né, retoma seus estudos. Né? Exatamente. Então houve uma ação muito importante da igreja nisso. Da igreja, isso. Através do pastor Emerson e a igreja, e ele fez a seguinte proposta para mim. Quando eu voltei a estudar,
E ele insistiu, eu falei, pastor, eu não consigo, não dou conta, porque é muito cansativo, na época eu trabalhava na usina, estudar, né? Uhum. E aí eu falei, olha, possivelmente se eu for estudar, eu vou ter dificuldade, vou cair a minha renda por causa do cansaço, que eu não vou dormir bem. Uhum. Ele fez a seguinte proposta para mim, você pode estudar, se você tiver dificuldade com o seu rendimento, na sua produção, no seu trabalho, a igreja vai lhe ajudar com a cesta básica. Se a igreja não te der a cesta básica, eu te dou, mas eu quero que você vá estudar. Aí eu pensei, falei, uau, então esse cara, ele, né, ele tem boas intenções, comigo, né? ele se importa comigo. Uhum. E aí eu voltei a estudar, 6 meses depois eu quis desistir por causa da canseira. Uhum. Quando eu comecei a estudar, era o período de entre safra, não era muito forçado o serviço, né? Uhum. Quando começou a safra, que a gente procurava render um pouco mais, produzir um pouco mais, havia um desgaste maior. E o calor também, aqui do Mato Grosso, né, você cortando cana, então não era fácil. E eu pensei em desistir. Aí entrou a minha esposa em cena também. Ela me ajudando, ela falou, não, o que precisar eu faço. Aí ela fazia alguns trabalhos para mim, fazia algumas pesquisas, alguns trabalhos de pesquisa ela me ajudava. Quando eu chegava, ela, né, estava com o trabalho pronto. E eu fui indo. Aí eu tenho uma lembrança, né, Você fez um supletivo então aí, né? Eu fiz o EJA. O EJA. Eu fiz o EJA. Legal, muito bom. Educação Jovens e Adultos. Exato, eu sei, é um trabalho muito legal do governo, né? Isso. Aí eu fiz o EJA e aí voltei em 2006, né, estudar. Quando foi em 2011, eu concluí o ensino médio. Olha aí que beleza. Aí eu concluí lá no Nordeste, porque eu saí daqui em 2010, aí eu concluí o ensino médio lá no Nordeste. Que legal. Aí quando foi em 2012, o reverendo Hermes fez essa proposta. Aí a minha esposa, ela aderiu à proposta de a gente voltar. Aí eu conversei com ela. Então, nesse período aí, o próprio pastor Emerson já estava lhe preparando para isso, assim, no sentido, sendo um instrumento de Deus para lhe preparar com elementos também de formação, né? Assim, exatamente. Né? Que melhorou a sua escolaridade, seu conhecimento, né? Isso certamente lhe deu mais, né, condição para desenvolver. E o Emerson estava lhe acompanhando nesse sentido, né? Ele acompanhou todo o tempo. Até hoje ele é meu pastor, né? Ele é o meu pastor, assim, eu creio que eu nunca vou ver o reverendo Emerson como um colega de ministério. Eu sempre vou ver ele como meu pastor. É o mentor. O meu mentor, então assim, uma pessoa muito importante na minha vida. Isso. É um educador, né? É um Esse educador. É um aspecto, o Emerson já teve uma vez a gente aqui, né? Depois você pode ir lá e acessar aí o nosso podcast com o Emerson, né? Vai estar aí no podcast do Emerson, é só você olhar aí, né? É para cima, você vai estar aí o podcast, você pode ir lá, você vê quem é o Emerson. É um camarada extremamente preparado, um doutor em história, pastor, o homem é fantástico, né? Assista lá para você ver. Vamos lá, continue. Então, aí lembrando também que quando eu saí da usina, quando eu voltei a estudar, aí eu sempre gostei muito de dirigir, gostei muito de parte mecânica e tal. E aí quando voltei a estudar, aí eu já logo pensei em tirar minha habilitação. Aí tirei minha habilitação em 2007 para 2008, eu tirei minha primeira habilitação. Em 2010 eu classifiquei para a categoria D, que eu queria trabalhar com caminhão. Né? Eu não tinha perspectiva de fazer faculdade, eu tenho muita paixão por dirigir, gosto muito de dirigir. E aí eu queria trabalhar, né, com caminhão, de caminhoneiro, alguma coisa nesse sentido. Quando eu fui para o Nordeste, os 2 anos que eu estive lá, eu trabalhei no setor de transporte. Trabalhei com van, trabalhei em mototáxi, e aí por último eu estava trabalhando em uma empresa de ônibus, né? Legal. E aí quando o reverendo Emerson me chamou... Aí você mudou de atividade profissional. Mudei de atividade, exatamente. Então eu classifiquei a minha habilitação para E, então sou habilitado para dirigir carreta, né? Mas não cheguei a dirigir carreta, aí para a estrada, trabalhei até com ônibus, em empresa de ônibus, e aí foi quando houve esse chamado, esse desafio, a minha esposa aderiu à proposta e aí nós começamos a pensar e nós decidimos a voltar para o São Pedro da Cipa, e no ano 2013 foi quando nós iniciamos a nossa atividade como evangelista, sem curso nenhum. E aí a igreja, né? Aí entra a igreja mais uma vez, a igreja Seara pagou um curso para mim, que eu tenho aqui o certificado, que é o CEIBEL, que é do instituto da nossa igreja, isso. Né? Tá aqui. CEIBEL. Esse aqui é o certificado do CEIBEL, o curso que eu fiz. Isso, eu também fiz o CEIBEL. Durante o tempo que eu trabalhei. Muito bom. Durante o tempo que eu trabalhei na congregação, então eu fiz o curso, que é a distância, né? Eu fiz o curso. E aí foi
o Senhor foi ampliando aí as minhas convicções para o ministério, fui tomando paixão, tomando gosto, lidar com gente, sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Eu amo pessoas, e eu fui, né, tendo essa experiência. Daí que você foi ganhando as convicções do chamado. Exatamente. Né? Aí eu trabalhei 2 anos na congregação de São Como Pedro da Cipa, como evangelista, trabalhei em 2013, 2014, e em 2015, 2016 eu fui para Jaciara, para uma congregação na Coab São Lourenço. Na cidade, na sede. Isso, em Jaciara. Não, na congregação. Eu sei, mas na sede do município. Isso, exatamente. Porque São da Cipa é um distrito de Jaciara. Não, né? é município. É emancipado. É municipal? São Pedro da Cipa é município. Eu não sabia não. É cidade, tem prefeitura, tem tudo. Eu não sabia não, eu pensava que era distrito. Não, é município. Legal, para mim é novidade. Se eu não estiver enganado, foi no ano 2092 que foi emancipado. Né? Legal. E aí tornou-se então, município. Aí você foi então para Jaciara. Aí fui para Jaciara, trabalhei em um bairro, município. Outro município, né? Que em Jaciara fica a igreja sede da nossa congregação de São Pedro. E a igreja de Jaciara tem 4 congregações, né? Em Jaciara mesmo tem a igreja sede e mais 2 congregações. No bairro Planalto. Isso, no bairro Planalto. Aí você foi assumir uma das congregações. Isso, eu assumi o trabalho na Coab São Ainda Lourenço. sobre o ministério do pastor Emerson ainda? Não. Aí já tinha... Eu trabalhei com o reverendo Emerson, ele como pastor da igreja, só no ano 2013. Em 2014 ele veio para Rondonópolis, terminou o mandato dele em Jaciara, aí ele veio para Rondonópolis e assumiu a igreja o reverendo Sidney. E aí um amigo muito importante também, que foi quem preparou o caminho, né, a minha trajetória até fazer o vestibular para ir para o seminário, e ele foi meu tutor, inclusive no primeiro ano de seminário, ele foi o meu tutor, né? Tem assim uma gratidão muito grande por ele também, que acompanhou todo esse processo. Sempre dentro daquilo que você colocou, o Emerson estava ali lhe incentivando também, né? Exatamente. Então, assim, o reverendo Emerson, ele veio para Rondonópolis, mas nós sempre mantemos o vínculo e sempre houve essa mentoria da parte dele, né, para com a minha pessoa, me incentivando. Aí, em 2016, eu fiz o vestibular, pela graça do Senhor. Quem desafiou você para o seminário? Foi o reverendo Emerson. Reverendo Emerson, né? Isso aí, o pastor Sidney estava na época na igreja, deu apoio. Exatamente. Né? Era para mim fazer o vestibular em 2014, e entrar no seminário em 2015. Isso. Aí o reverendo Sidney, ele chegou em 2014. Quando eu ia fazer o vestibular, ele conversou comigo, falou: Genival, eu não quero ser egoísta, mas se você ficasse mais um ano trabalhando com a gente, me dando um apoio para me conhecer melhor a igreja, me adaptar melhor, você ficar mais um ano comigo, eu te agradeceria demais. Aí eu pensei, bom, como a igreja tem abençoado a minha vida, a minha família até aqui, se eu for para o seminário, eu vou precisar da igreja, vou precisar, né, do apoio do pastor, então eu vou aceitar a proposta. Aceitei a proposta. Aí fiquei mais 2015, né, trabalhando com ele, e no caso de 2015 eu faria o vestibular, como de fato eu fiz, para entrar em 2016 no seminário. Aí eu fiz vestibular em 2015, aí reprovei. É difícil falar de reprovação, né? Mas faz parte da minha história, né? Aí reprovei em 2015. Aí não fui para o seminário em 2016. Em 2016 eu fiz vestibular. Estudou, preparou melhor. Aí fiz vestibular. Aí reprovei novamente em 2016. 2 anos seguidos? 2 anos seguidos. Aí eu chorei, eu falei, não, eu sou um zero à esquerda, vem aquele sentimento, né, de impotência. Eu falei, não é para mim ir para o seminário, eu vou continuar servindo como evangelista, mas vou continuar servindo ao Senhor. Só que alguém que fez o vestibular entrou com recurso na JET, né, que é a nossa junta de educação teológica, né, da IPB, entrou com um recurso para ser anulado algumas questões que foi considerada difícil no vestibular de 2016. E a JET anulou algumas questões e foi exatamente na área que eu faltei 2 pontos para passar. E eram as questões que tinham dupla interpretações, né? Que às vezes essa questão, dupla interpretação, não foi bem elaborada. Positivo. Eu passei na redação, E foram justamente essas que você errou. Que eu errei. Aí um mês depois, saiu um segundo resultado. Aí o diretor do seminário, o reverendo Saulo, entrou em contato, que eu fiz para o seminário de Goiânia, né? O reverendo Saulo entrou em contato com o reverendo Sidney, que era o meu pastor, e falou para ele, nós temos um candidato aí da sua igreja, seu presbitério, que ele fez vestibular, aí explicou a situação, e falou, olha, com a anulação das questões caiu
o índice e aí você foi Isso. aprovado. E aí ele foi aprovado porque, no caso, foi computado, né? Foi creditado na nossa conta os créditos das questões. E aí eu passei nessas condições. E aí eu fui... Condição real. Isso. Infelizmente, houve um erro na elaboração da prova, né? Então, e você passou legalmente, né? Passei legalmente. Dentro daquilo que foi estabelecido pela instituição, né? Pela nossa instituição, né? Pelo seminário. Quem está nos assistindo, é bom entender, né, pastor, que um pastor presbiteriano, ele faz o seminário, né? Ele é enviado. E ele é enviado pelo presbitério, né? Isso. Pelo presbitério. E a igreja que o encaminhou para o presbitério foi a igreja de Jaciara. Né? Aí você foi aprovado no presbitério como candidato, né? Sim. Cumpre todos os trâmites, né? Foi o que o pastor está colocando aqui, né? E daí então você foi para o seminário em Goiânia. Em Goiânia. Esse é o Brasil... Seminário Presbiteriano Brasil Central, Brasil Central, que é o SPBC, né? SPBC. A sigla SPBC. Isso. E aí, como é que foi é interessante, é bom, sabe, essa questão, a gente está trabalhando isso, ver o quanto que a igreja foi importante para lhe ajudar e lhe despertar, né, na questão do conhecimento, né, do conhecimento, porque agregou a você não só conhecimento teológico, não só conhecimento bíblico, né, teológico bíblico, mas também conhecimentos gerais, né? Então, assim, você que veio, teve um tempo todo sem estudar, e de repente a igreja teve esse papel importante na sua vida, né? Como a igreja tem um papel importante, né? E como tem, reverendo? Como tem? A igreja, se a sociedade, se o poder político, né, pudesse perceber o quanto as igrejas, né, vamos falar igreja no sentido geral, não de uma ou outra denominação, mas o quanto a igreja, né, o quanto prepara o indivíduo, né? Exatamente, o quanto a igreja ela prepara indivíduos, né, para ter uma perspectiva de vida diferente. E eu sou fruto disso, né, de uma igreja que me abraçou, que pagou o preço, assumiu o risco e me ajudou, e para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou servindo ao Senhor no ministério. É interessante, reverendo, se o senhor me permite, quando eu voltei a estudar, em 2006, no primeiro dia de aula, eu nunca esqueço isso, da aula de língua portuguesa, o professor, ele, naquela apresentação de cada aluno, é o primeiro dia de aula, você, seu nome, sua família, o que você faz, a mesma coisa acontece no seminário, né, quando a gente chega no seminário. E aí o professor, na escola, ele perguntando para cada aluno, o que você quer fazer quando você terminar o seu ensino médio? Aí eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E como eu já estava tendo uma experiência, né, caminhando com o reverendo Emerson e vendo a desenvoltura dele na retórica, na comunicação, na exposição bíblica, o professor perguntou para mim, e você, como que é o seu nome? Eu falei meu nome e tal, o que você quer fazer quando você concluir o seu curso? Veio assim do nada, eu falei, eu quero fazer teologia. E eu não fazia a mínima ideia se eu ia fazer, eu falei, quero fazer teologia. E aí o tempo passou, vieram as oportunidades, como eu falei anteriormente, né, dos ofícios, né, do diaconato, o presbiterato eu não queria, depois o chamado para o trabalho evangelístico eu não queria, e as coisas foram acontecendo. E é melhor a gente tomar mesmo como uma verdade, né, com Deus não se brinca, né? É verdade. E aí, o que aconteceu? As coisas foram caminhando e eu fiz teologia e eu sou realizado no Senhor hoje pelo curso de teologia que eu fiz. O curso de teologia na EPB é um curso de nível superior. Sim. Né? Nível superior. É um curso de 4 anos, né, nos nossos seminários. E ali é uma vida acadêmica de inteira dedicação ao estudo, porque a igreja presbiteriana nós entendemos a importância do preparo dos seus obreiros, né? Então o seminário, e como é que foi sua vivência lá no seminário? Aí de repente você chega lá, certamente o nível dos colegas, como é que foi sua convivência lá no seminário? Conta um pouquinho sobre a vida no seminário aí, como é que era? Então, reverendo, foi muito desafiador, né? Porque a começar pela estrutura da cidade, então eu sempre trabalhei na roça, então assim, a minha vida roceira, cidades pequenas do interior, São Pedro da Cipa tem menos de 5 mil habitantes, Jaciara tem talvez 20 mil habitantes. Lá no Nordeste ainda menor. No Nordeste, né? No Nordeste, a cidade roça, que eu morei, hoje deve ter em torno dos 25 mil habitantes, mas cidade pequena também. E aí, para a cidade grande, com a família,
eu, a esposa e 3 filhas, adolescentes, né? Quer dizer, um adolescente e 2 crianças ainda. Foi desafiador. E aí eu falei, agora, já que decidi, agora eu vou. Quando nós chegamos no seminário foi engraçado, porque quando houve a questão da apresentação, igual foi na escola, então, assim, cada professor eles perguntam, né? Que presbitério, de que igreja você veio, qual que é o seu presbitério, como que é a sua ajuda, né? Para manutenção aqui no seminário, você trabalha em alguma igreja, você é casado, tem filho, com a sua formação. E aí, contando, né, toda essa história, quando chegou na área da formação, os meus colegas, já tinha feito direito, outro era biólogo, um era químico, outro tinha formação em TI, né? Nas diversas áreas. Os mínimos que não tinha nada lá eram 2 jovens. Curso técnico, né? Eram 2 jovens, não, eles não tinham curso técnico, mas eles fizeram o ensino médio, o fundamental e o médio regular. E eu fiz o EJA, né? Então, assim, eu já com 37 anos, quando eu cheguei no seminário, aí competi com um jovem de 18, tinha um filho de pastor com 17 anos, aí ele fez vestibular, passou, e tinha um com 18 anos. Então estavam, né, assim, com a mente pulsando. Quando eu contei a minha história, e eu fiquei envergonhado, eu falei para a professora de língua portuguesa também, professora Eunice. Aí quando ela perguntou, e você? Aí eu contei e tal, você tem alguma formação além do ensino médio? Eu falei, professora, eu fico até envergonhado de expor aqui a minha situação, a minha realidade acadêmica, minha escolaridade diante da experiência dos meus colegas. Mas não adianta eu esconder, negar a minha verdade. Aí contei para ela que eu vinha de uma origem da roça, trabalhei na roça e tal. E eu falei para ela, professora, eu fiz o ensino médio, fiz o EJA, não foi regular, e o único curso que eu tenho, além do ensino médio, o do CEIBEL. É o do CEIBEL que eu fiz, que é um curso à distância que nós fazemos, oferecido pela nossa igreja, que é preparando obreiros, né, para trabalhar nas igrejas locais. Tal. E ela falou para mim o seguinte, ela me indicou um filme para assistir, o filme de um senhor, um ex-combatente africano, que ele nunca teve a oportunidade de estudar, e ele voltou a estudar com 86 anos de idade. No filme, o senhor ele faz o papel do seu Marugi. E o título do filme, se eu não estiver enganado, é Enquanto não há terra nos ouvidos, há esperança. Oh, maravilha, hein? Ela me indicou o filme. Quando eu assisti o filme depois, eu chorei com a história. Um senhor de 86 anos... Se identificou também na história, né? Me identifiquei. Sua história. E aí eu contei a minha história. Aí, detalhe, eu falei, eu trabalhei 4 anos já, né, como evangelista, trabalhei em 2 congregações, eu tenho essa experiência, né, com a igreja, fui presbítero e trabalhei 4 anos como evangelista. Então veio aquela proposta, né, aquela escolha de um representante da turma, o presidente da turma. E alguém, ao ouvir a minha história, falou, não, vamos voltar, nos bastidores, né, fazendo campanha lá, vamos voltar no Genival. Não falaram para mim, entre um grupinho lá, vamos voltar no Genival, ele já tem experiência tal, já foi evangelista, já foi presbítero, creio que ele vai nos representar bem aí, né, como representante da turma. Eu fiquei sabendo, não sei se a pessoa mentiu ou falou a verdade, eu nunca procurei saber quem falou, mas aí alguém falou para mim assim, que alguém disse, não vamos eleger o Genival porque ele vai ser um dos primeiros candidatos a desistir do curso. Então não compensa a gente, por causa da minha história, né? Então não compensa. Ele achava que você não ia acompanhar. Não ia acompanhar. Não chegasse às aulas de grego, às aulas de hebraico. Exatamente. E aí... a pessoa falou para mim, né? Eu falei, não, tudo bem. E aí eu fiz disso não algo para ficar rancoroso, né? Mas como eu não tinha também escolha, eu falei, bom, eu posso desistir, posso ser um candidato sim, mas eu vou até as últimas consequências. E para mim as últimas consequências seria se eu reprovasse repetidamente e o presbitério cassasse a minha candidatura. Mas enquanto tivesse porta aberta para mim fazer o curso, eu iria fazer. Nem que eu tivesse que trabalhar, se reprovasse até o fim. E essa foi a minha decisão. E aí eu continuei. No meu primeiro relatório, tive muita dificuldade no primeiro ano, e no meu primeiro relatório, que veio da coordenação do seminário para o presbitério, a coordenadora na época, ela colocou lá uma observação. O aluno com muita dificuldade, mas tentando se superar. Ela colocou isso no relatório. Aí o presidente do presbitério falou, não, mas para que levar isso aqui, né, para o presbitério? Aí ele tirou essa parte e colocou só o meu histórico escolar. Você passou, Genival, está aqui, o seu histórico, você passou em todas as matérias, então isso aqui é o que importa. É o suficiente. É o suficiente para apresentar para o presbitério. O presbitério conhece a sua realidade, não vou levar isso aqui para o presbitério. Aí ele pegou, tirou aquela parte ali da observação da coordenação,
E aí eu fui tentando, né? Isso é me porque superar. na nossa igreja, é bom a gente estar, quem está assistindo, de repente, né, a cada semestre, né, o seminário fornece para o presbitério que enviou o candidato o relatório do seu desenvolvimento acadêmico. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Comportamental. Tanto nas disciplinas, nas notas nas disciplinas, quanto também comportamento no seminário, relacionamento, né? Tudo isso, né? Tudo. Se você é um aluno que você se inteira com outros colegas, Isso. faz trabalho junto, Exatamente. se você se Trabalha ajuda, em equipe, né? Isso, trabalha em equipe. Então tudo isso. Só para quem está assistindo aí, né? Entender um pouquinho também como é que funciona o seminário. Isso. Sim, mas voltando aí, Rev. Aí, concluindo, né? Concluindo essa questão de preparação do seminário, então alguém falou isso, eu falei, bom, a decisão final é minha nesse sentido, né? Então, mas eles elegeram você como representante? Não fui, elegeram outro. Elegeram outro colega que nos representou bem. No primeiro semestre, segundo semestre ele desistiu. O que foi eleito desistiu. Mas aí já no outro semestre, já aquelas observações já saiu fora, né? Da turma? Não, você tinha alcançado Não, esse foi no final do primeiro ano. No final do primeiro ano. No final do primeiro ano. Então a coordenadora fez essa observação. Aí no segundo ano já não teve mais essa observação. Então, essa questão da turma. Então foi o seguinte, nós entramos uma turma com 22 alunos, 23 alunos. Aí desistiram 5 no primeiro ano ficaram 17. Dos 17 formaram 11 durante o período de 4 anos, e para honra e glória do Senhor, eu formei na equipe dos 11. E aí ficaram 6. Completou no período correto. No período correto. Não ficou como disciplinas pagando. Não fiquei. Completou o seminário no período correto. Exatamente. Parabéns, Zé. Parabéns, né? Glória a Deus por isso. Um trabalho, né? Uma luta. Um árduo. Né? Para que você aí que está nos assistindo, né? Que de repente você não dá, é muito tarde, né? Por exemplo, você para começar a estudar. Não, meu querido. Há tempo ainda, né, de você retomar seus estudos. Veja aí o reverendo Genival. E hoje, Rev, né, você é pastor de uma grande igreja aqui da nossa cidade, né? Na realidade, a igreja principal da nossa cidade, a Igreja Presbiteriana Central, não é isso? Sim, reverendo. Você veio para a igreja quando? Fala um pouquinho aí sobre a sua experiência, que é o primeiro campo seu, né? Depois que você saiu do seminário, você veio para pastorear ali, né? Sim. A Igreja Presbiteriana Central de Rondonópolis é a igreja mãe das igrejas aqui da cidade e no entorno, né? É a igreja mãe. E a Igreja Presbiteriana Central de Rondonópolis, segundo a pesquisa, né, do reverendo Emerson, que ele fez uma pesquisa sobre a religião no Mato Grosso. Isso, na tese de doutorado dele, Isso. Né? Então, a Igreja Presbiteriana Central de Rondonópolis, ela foi a 6ª igreja a ser organizada no estado do Mato Grosso. Olha aí, que legal. A Igreja Presbiteriana Central de Rondonópolis. E aí, pela graça do Senhor, eu concluí o curso em 2020 e, na época, o reverendo José Batista pastoreava a Igreja Central e ele me convidou para vir trabalhar com ele em 2021 como auxiliar, pastor auxiliar. Ele já deixou claro para mim que ele estava terminando o mandato dele e ele não iria continuar a partir de 2022. Também ele falou para mim a seguinte situação: Genival, eu quero trazer alguém, né, de minha confiança para caminhar comigo. Se você não tiver proposta de campo, ele perguntou se eu tinha proposta de campo, se eu já tinha algum lugar definido. Eu não tinha proposta de campo. Falei para ele: reverendo, até o momento não tenho proposta. Ele perguntou: você tem interesse de trabalhar comigo lá na central, como meu auxiliar? Eu falei: se o senhor me conceder essa honra, né, me dar um voto de confiança, eu estou disponível, será uma honra muito grande poder, né, caminhar com o senhor. E aí ele falou: olha, ou licenciado ou ordenado, você pode vir trabalhar comigo, vou conversar com o conselho aprovar, então eu quero que você venha trabalhar comigo. Combinado. Aí ele conversou com o conselho me chamou para uma conversa pelo Google Meet, foi ali na época da pandemia, né? Então nós conversamos em uma reunião pelo Google Meet, e o conselho foi muito gentil comigo, muito acolhedor, nem fez perguntas assim. Ele apertasse, isso, né? Então só perguntaram se eu tinha disposição, e ele já conhece um pouco também a minha história, né? Também da história, né? Todo presbitério conhece a sua história, né? Isso. Então, eles perguntaram se eu tinha interesse, eu falei que tinha. Então podemos, né, entrar com um documento no presbitério pedindo a sua designação para trabalhar com a gente aqui em 2021. Eu falei sim, pode pedir. Então
formei em 2020, 2021, eu vim para... Foi ordenado, né? Fui ordenado. Lembrando também para você que está nos assistindo, que não conhece a Igreja Presbiteriana, depois que o seminarista termina, né, ele se apresenta ao presbitério, né? E aí ele tem todo um processo para aprovação na ordenação. Né? Isso. E ele tem que fazer o sermão de prova, ele é examinado por uma comissão, né? Depois, se ele for aprovado, né, ele é ordenado. Né? Isso, esse é o processo. Então, nós somos avaliados academicamente no seminário, passamos por uma banca, né, fazemos a monografia, e somos avaliados por uma banca, né, de mestres ali no seminário. Exatamente. Aí, sendo aprovado, então eles aprovam a tese, né, a monografia, e nós apresentamos ao presbitério juntamente com uma exegese de um texto bíblico. Apresentando esses documentos, nós pregamos, né, um sermão de prova no presbitério, somos avaliados, há uma sabatina, questionamento sobre as convicções ministerial, as convicções teológicas, se corresponde com os princípios teológicos da Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo aprovado, sendo satisfatória, né, as respostas, aí o presbitério nomeia uma comissão e ordena, então... Você foi ordenado no dia, em 2000 e... Eu fui ordenado no dia 11 de abril de 2021. 21. Isso. 21. Era para mim ter sido ordenado antes, mas por causa da pandemia, aí todo aquele processo ainda de pandemia, aí eu fui avaliado, fui sabatinado na Igreja Presbiteriana de Primavera, na comissão, na reunião ordinária do presbitério, aí o presbitério designou uma comissão, aí no dia 11 de abril de 2021 eu fui ordenado. Aí você ficou um ano como pastor auxiliar. Isso. Com o reverendo Batista. E depois houve a saída do Batista e você assumiu. Isso. Aí, a ideia, o plano do conselho era trazer para a Igreja Central um pastor titular e eu continuaria como auxiliar. Como auxiliar. Isso. E eu mesmo propus essa proposta para o conselho. Falei, olha, irmãos, eu quero continuar pelo menos mais um tempo como pastor auxiliar e eu quero, esse é o meu desejo, que o conselho traga um pastor titular e eu quero caminhar como auxiliar para mim pegar mais experiência e ver o que o Senhor tem preparado para nós aí futuramente. O conselho abriu para indicação, a igreja fez indicação do nome, inclusive o seu nome foi indicado, né? Eu entrei em contato com o senhor na época, o seu nome foi indicado, teve outros pastores que foram indicados também. E o tempo foi passando e foi aproximando o final do ano, o conselho, aí os pastores, né, que foram procurados, eles declinando, tinha campo, muitos, né, estava recém-eleito na igreja, assumindo, e eles falaram, olha, não, eu vou declinar. E no final das contas o conselho falou, gente, olha, nós não estamos desassistidos, nós temos o pastor Genival, que já é ordenado, já está caminhando com a gente esse ano, nós acreditamos no trabalho dele, então vamos convidar o pastor Genival para fazer essa transição de 2021 para 2022. Em 2022 a gente pensa com tempo e a gente... foi prudente, né? Foi prudente, né? Veremos prudente o que faremos. E um grande desafio para você. Eu confesso que naquela época eu fiquei um tanto quanto apreensivo, né? Assim, porque você saindo do seminário, né? Assumiu uma igreja grande como é a igreja, né? E a gente fica apreensivo, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, né, tem lhe abençoado, né? Deus tem lhe honrado, né? E isso é fruto do seu compromisso com Deus, da sua vida com Deus, e tudo isso que a gente ouviu, né? Do pastor Genival, né? E aí o conselho lhe convidou e você foi... O conselho reuniu-se em minha presença, e aí em uma escola dominical, eles chegaram e me chamaram, né? O vice-presidente do conselho me chamou, falou, pastor Genival, nós queremos conversar com o senhor. Aí eu pensei, agora fedeu, né? Agora eu vou embora. Desculpa a expressão, tá? Mas eu pensei, agora deu ruim, né? Aí eles me chamaram na sala pastoral e falaram, pastor, nós temos uma notícia para o senhor. Aí a gente fica assim meio... Estou indo embora, vou pegar a malinha. Aí falaram, pastor, olha, a situação é a seguinte, nós chegamos a uma conclusão que nós não vamos declinar da ideia de trazer um pastor titular para o ano 2022 e nós decidimos, né, estender o convite para o senhor fazer essa transição e você ser o nosso pastor em 2022. Isso. Reverendo, faltou chão para mim quando eles falaram isso para mim. Imagino. Aí eu falei, não, irmãos, olha, eu não quero ser um covarde, mas
tendo consciência do desafio que é assumir o pastoreio dessa igreja agora, com essa saída do reverendo Batista, que fez um excelente trabalho ministério, né? aqui na igreja. Ele pegou a igreja depois, né, de uma situação complicada, e assim, ele trabalhou, ele pagou o preço, e a igreja ela foi se reestruturando. Respondeu, né? Então eu pensei, né, eu falei... Vai ser um desafio tremendo. A história... 10 anos de ministério, né? 12 anos, ele ficou 12 anos. Então, assim, ele já era experiente quando ele assumiu a igreja, teve mais experiência, né, durante a situação da igreja no momento. Ele veio de Altamira, né? De Altamira, isso. E aí Deus honrou o ministério dele aqui, honrou a pessoa dele, e a igreja ela se reestruturou. Nome de Deus. Batistão, ó, se estiver assistindo aí, viu? Estamos falando bem de você, camarada, viu? Ontem eu estive com ele, nós estivemos no funeral, né, de um irmão querido, de um diácono da congregação de São Pedro da Silva, que faleceu, e ontem foi o sepultamento. Ele até me concedeu a honra de fazer que ele está lá pastoreando em Jaciara, né? Isso. Está lá em Jaciara. Sim, aí você ficou um ano como pastor evangelista, designado pelo presbitério. Designado. Aí o conselho pediu a sua permanência de novo, não foi isso? Exatamente. Olha que beleza, né, rapaz? Você fez um bom ministério naquele ano, e o conselho desistiu da ideia então de convidar o pastor e pediu novamente você como pastor evangelista. Exatamente. Pediu para 2022, depois para 2023. Pediu para 2023 e pediu para 2024. 2024 agora. Na sequência, 2024. Aí o ano passado, 2023, né? Eles pediram para 2024, que é agora o ano em curso, e nós conversamos sobre a eleição, né? O conselho conversou sobre a eleição, como eu me sentiria assim, aceitar, né, concorrer a uma eleição pastoral. Eu falei, irmãos, o que o conselho decidir, eu estou aqui para acatar. Então, eu creio, né, na idoneidade dos irmãos, são irmãos caríssimos, né, os meus presbíteros. E interessante, com a saída do pastor Batista, houve uma renovação no conselho. Então, assim, era 4 presbíteros, o conselho decidiu, né, ter número ímpar. Então, abriu mais uma vaga. Então, os 4 presbíteros do conselho estavam vencendo o mandato. Em 2021 para 2022. Então, o pastor Batista, em 2021, foi quem presidiu ainda a eleição da renovação do conselho. Aí abriu mais uma vaga. 2 presbíteros do conselho antigo foram eleitos. E foram eleitos 3 presbíteros novos que não tinham experiência nenhuma, nunca foram presbíteros. No primeiro semestre... você, né? Caminhou junto com você, crescendo junto com você. No primeiro semestre, um dos presbíteros do conselho antigo, que era o vice-presidente, ele foi transferido em função do trabalho de cidade. Aí ficou só um presbítero do conselho antigo e ficou 3 presbíteros novos. Olha aí. E eu no meu primeiro ano. O conselho estava crescendo junto com você. Imagina o desafio, mais desafio, né? Uma igreja grande, imagino. E aí o Senhor nos honrou e o conselho me abraçou e nós caminhamos juntos. E agora a eleição vai ocorrer? Já ocorreu. Já ocorreu. Amanhã completa um mês que houve a eleição pastoral, né? Legal. E como é que foi o resultado? Eu não fiquei sabendo. Agora eu vou saber agora ao vivo aqui com o pessoal. Então, o resultado da eleição, eu fui eleito com 79, alguma coisa da porcentagem de votos. Muito bom. Parabéns, Zé. Parabéns. Glória a Deus, né? Ao Senhor toda a glória. 2 anos? 3 anos. 3 anos. O conselho sugeriu os 5 anos, mas eu entendi que 3 anos é um tempo razoável para a gente ter essa primeira experiência, né, de um mandato de eleição. Então eu sugeri, eles acataram a ideia dos 3 anos e aí nós fizemos a eleição para 3 anos, 2025, 2027. O nosso papo tá uma delícia, tá muito bom, mas hoje nós vamos ter que cortar o nosso podcast um pouco, porque a gente tem uma atividade, mas é muito bom, excelente. Eu gostaria que você deixasse uma palavra aí, né, para quem está nos assistindo, uma palavra nesse momento aí, né, inclusive desafiadora nesse sentido de quem está nos assistindo, da formação, de não desistir, né? Tá com você uma palavra, você dar uma palavra para nós aí, para quem está nos assistindo, né? Obrigado, reverendo, mais uma vez. E para os irmãos que estão nos assistindo, eu quero deixar um versículo que há um bom tempo eu tenho procurado fazer desse versículo uma rotina para a minha vida. É Salmo 40, versículo 4. O salmista, ele diz assim, deixa eu voltar o texto aqui, né? Pode ficar à vontade. No Salmo 40, versículo 4, o salmista, ele diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Esse versículo eu faço dele, né, algo assim muito importante para a minha vida. Quando o salmista aqui ele está basicamente falando sobre ser bem-sucedido, alguém que almeja o sucesso.
E por que eu digo isso? Ele diz que é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. O arrogante é uma pessoa que, no meu modo de ver, ele é prepotente, aquela pessoa orgulhosa, que ele se acha dono de si, dono da verdade, e pelo que ele tem, pelo que ele faz, ele se sente no direito de humilhar as pessoas. Eu já passei por muita humilhação e hoje eu procuro não tratar pessoas, né, com humilhação, independente de aonde o Senhor tem me colocado e o que Ele tem me proporcionado a desfrutar. Então, os arrogantes são pessoas que são prepotentes, que se acham, né, dono de si, dono da verdade, e eles não medem esforços para humilhar pessoas. E quando ele diz que bem-aventurado também são aqueles que não pendem para os afeiçoados à mentira. Então, aqueles que pendem para o afeiçoado à mentira é o oposto do arrogante. O mentiroso é uma pessoa que ela se sente impotente para alcançar os seus objetivos e ela mente tentando, né, usar uma linguagem simples aqui, bem popular, tentando maquiar uma situação para poder ser aceito e para poder alcançar espaço. Então ele mente, ele coloca informação em alguma coisa que não é verdade, para ele tentar ser aceito e alcançar os seus objetivos. E aí o salmista, quando ele diz que o sucesso, né, de um homem, a bem-aventurança de um homem, está em colocar sua confiança no Senhor, que é o Deus providente, é o Deus que cuida das nossas vidas. Que abre portas, né? Que abre portas. E aí que capacita, que sustenta, né? E aí eu concluo... Que levanta pessoas como levantou o Emerson para lhe ajudar. Exatamente. A Igreja Seara, que eu tenho o presbitério, eu tenho uma gratidão muito grande pela Igreja Seara, pelo nosso presbitério, que não falhou com a ajuda de custo durante os 4 anos do ministério, né? Então, eu digo que, na perspectiva de Deus, o sucesso de um homem consiste, um homem, uma mulher, um ser humano, né? O sucesso de uma pessoa consiste em colocar-se no centro da vontade de Deus e estar aonde o Senhor quer que você esteja e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Maravilha, tá aí esta palavra preciosa. Não deixe de dar o seu like, tá? Você que gostou, compartilhe com outros, né? Porque esse episódio vai ficar aí no nosso canal. Você pode compartilhar com outras pessoas para ter acesso. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Heber, a gente sempre tem uma lembrancinha aqui para os nossos visitantes, né? Para os nossos convidados, e é uma alegria muito grande tê-lo conosco nessa oportunidade. Foi muito importante, eu creio que foi edificante para aqueles que estão nos assistindo, ver como é que Deus, Ele cuida, Ele prepara, Ele pode tirar um homem lá do campo, né? Para colocar na liderança da sua igreja, para servir, e quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos usa para a glória do seu nome, né? Amém. Então está aqui uma lembrancinha, Heber. Muito obrigado, reverendo. Olha aí, gente, que linda! É uma caneca do nosso podcast, né? Para você tomar o seu cafezinho, o seu chazinho lá. Com certeza. Na hora dos estudos da Palavra de Deus. Com certeza. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado por você que ficou aí até o final do nosso episódio. Deus abençoe e até o próximo. Aguardamos por você.